Você sabia que o homem que renunciou à riqueza, abraçou a pobreza e transformou o mundo, já foi um jovem festeiro e amante da vida luxuosa? Hoje, vamos mergulhar na história de São Francisco de Assis, o santo que falava com os animais, encantava corações e, com sua simplicidade, construiu um legado eterno de amor, humildade e fé. Prepare-se para conhecer a emocionante jornada de Francisco, o santo que desafiou tudo em nome de Deus. A história de Francisco começa em Assis, Itália, no ano de 1181, onde nasceu Giovanni di Pietro di Bernardone. Desde jovem, era conhecido por sua alegria e entusiasmo pela vida. Seu pai, um rico comerciante de tecidos, esperava que o jovem seguisse seus passos e continuasse a tradição familiar, tornando-se um homem influente e poderoso. Nesta fase, Francisco amava festas, vestia-se com roupas luxuosas e sonhava em se tornar um cavaleiro. Mas os planos de Deus eram muito diferentes dos dele. Tudo começou a mudar quando Francisco, em busca de aventura, se alistou para lutar em uma guerra contra a cidade vizinha de Perugia. Mas durante o conflito, ele foi capturado e passou 1 ano em cativeiro. Ali, em meio à solidão, Francisco começou a ouvir o chamado de Deus. Quando voltou a Assis, algo havia mudado dentro dele. Ele já não se importava mais com as festas e riquezas, mas buscava um sentido mais profundo para sua vida. Começava o processo de transformação, ainda incompreendido por seus amigos e familiares. O momento decisivo aconteceu em uma pequena igreja em ruínas, chamada São Damião. Francisco entrou, ajoelhou-se diante do crucifixo e, em oração, ouviu uma voz que dizia: Francisco, restaura a minha igreja, que está em ruínas. Ele entendeu essa mensagem de forma literal. Voltou para a casa de seu pai, pegou tecidos e vendeu para conseguir dinheiro e assim reconstruir a igreja de São Damião. Porém, seu pai, furioso com a atitude de Francisco, o confrontou publicamente, exigindo a devolução do dinheiro. Foi nesse momento que Francisco fez uma escolha que chocou a todos. Na frente da cidade inteira, ele tirou suas roupas luxuosas, devolveu tudo ao pai e, nu, proclamou que agora apenas Deus era seu pai. Francisco abandonou tudo o que tinha, sua herança, sua posição social, suas riquezas, e escolheu viver em absoluta pobreza, como os mais humildes. Ele agora vivia em comunhão com a natureza e com os pobres, dedicando sua vida a servir a Deus. Francisco não via apenas os homens como seus irmãos. Para ele, toda a criação era uma expressão do amor de Deus. Ele chamava o sol de irmão e a lua de irmã. Acreditava que cada criatura, desde os pássaros até os lobos, refletia a bondade do Criador. Certa vez, em Gúbio, um lobo aterrorizava a cidade, devorando animais e até pessoas. Francisco, movido pela fé, foi até o lobo, conversou com ele e, milagrosamente, o animal se acalmou. O lobo, que antes era temido, tornou-se um amigo pacífico dos habitantes. O exemplo de vida de Francisco começou a atrair outros jovens que também desejavam viver na pobreza e dedicar-se a Deus. Foi assim que nasceu a Ordem dos Frades Menores, mais conhecida como os franciscanos. Esses homens seguiam Francisco em sua simplicidade, pregando o Evangelho e servindo aos pobres. A mensagem de Francisco era clara: viver de maneira humilde, amar a Deus acima de todas as coisas e cuidar dos necessitados. Em 1224, enquanto orava no Monte Alverne, Francisco teve uma visão de Cristo crucificado. Quando a visão terminou, Francisco percebeu que havia recebido os estigmas, as chagas de Cristo em suas próprias mãos, pés e lado. Ele foi o primeiro santo na história da Igreja a receber essa graça. Essas marcas o uniam ainda mais à paixão de Cristo e ao seu sofrimento pela humanidade, mas também significavam a entrega total de Francisco a Deus. Em 1226, Francisco, já enfraquecido pela doença e pelo sofrimento, sabia que seu fim estava próximo. Ele pediu para ser deitado no chão. Rodeado por seus irmãos, ele entoou o Cântico das Criaturas, sua famosa oração de louvor a Deus pela criação, e entregou sua alma ao Pai.
2 anos após sua morte, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX, tornando-se São Francisco de Assis. Seu legado de amor, simplicidade e humildade continua a inspirar milhões ao redor do mundo. São Francisco nos deixou uma mensagem poderosa. Não são as riquezas ou o poder que nos aproximam de Deus, mas a humildade, o amor pelos outros e o cuidado com toda a criação. Em um mundo cada vez mais consumido pelo materialismo, a vida de Francisco nos lembra que a verdadeira felicidade está na simplicidade e na entrega total a Deus. Que o exemplo de São Francisco de Assis continue a guiar nossos corações e nos inspire a viver uma vida de fé, esperança e amor. Se a história de São Francisco tocou o seu coração, compartilhe este vídeo e deixe que mais pessoas conheçam o santo que transformou o mundo com sua fé e humildade. Inscreva-se no canal e continue nos acompanhando para mais histórias inspiradoras de fé e devoção.